O tema da mensagem de hoje, eu acho que ele nunca foi tão urgente. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre mentalidade, porque pastoreando há alguns anos eu tenho percebido, irmão, olha para mim e não se distrai, que tem muita gente parando na jornada de fé ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carrega. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, eu posso ter uma jornada inconstante e estar achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Vou falar isso de novo. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. Pastor, me dá um exemplo prático. Eu conheço pessoas que creem que Jesus pode salvar e curar, mas quando estão prestes a receber a sua cura, a sua mente começa a dizer: isso é loucura, não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Igreja, olha para mim. No original, quando a palavra diz sobre tudo, no original tudo significa tudo. Se a Bíblia pudesse escolher, e ela poderia ter escolhido qualquer outro item na nossa jornada, qualquer outra parte de nós, ainda assim a Bíblia escolheu o centro das nossas emoções como o lugar que a gente precisa mais proteger. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas, sobre todas as áreas. Guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. O coração, nesse entendimento bíblico, fala a respeito do centro das nossas emoções, fala a respeito dos nossos pensamentos, fala a respeito das nossas vontades. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas. Se as nossas motivações estiverem erradas, irmão, guarda isso, fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Se eu quero viver uma história com Deus só para provar na antiga igreja que eles não reconheceram o que eu carregava, mas agora eu estou fluindo, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Se eu quero viver uma nova estação só para provar para quem fazia parte da minha velha estação que eu estou vivendo algo maior e mais glorioso, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Mas sem perceber, muitas vezes a nossa mentalidade nos sabota. Estamos perseguindo algo bom, mas estamos correndo atrás disso debaixo de uma perspectiva errada. Alguém está comigo? Diga amém. Existem vários tipos de mentalidade. Uma das mais comuns é a mentalidade de fuga. Como eu vi isso lá em Miami? Quase 5 anos pastoreando, e eu via muita gente que não só era estrangeira, imigrante, mas alguns deles estavam debaixo de uma mentalidade fugitiva também. Por quê, pastor? Porque não foram construir uma história na América, foram fugir de uma história do Brasil. Nem todo mundo que está na América, por exemplo, dos que eu pastoreei, nem todos, tá? Existe uma parcela grande, mas nem todos foram para governar na América. Alguns só querem se esquecer do Brasil. Nem todos foram para empreender na América. Alguns só querem deixar para trás algumas marcas e histórias ruins do Brasil. Quantas vezes eu tive que ministrar sobre grandeza e eu tive que falar sobre isso com a igreja. Ei, irmão, você veio para fazer algo com Deus na América. Você não veio para fugir do velho, você veio para perseguir o novo. Você não veio para fugir do passado, você veio para construir o seu futuro. Você não veio por conta de traumas do passado, você veio para viver uma nova história com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Joe, vamos junto, lindão. Eu só tenho 30 minutos para a gente queimar. Vamos junto, eu preciso de você. O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento.
É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás, e em Jesus tudo se fez novo. O novo tem que ter cheiro de novo. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Tem gente que está tão preocupado com o gigante que vai enfrentar na quarta-feira, com uma reunião importante que tem na quinta-feira, que esqueceu que existem gigantes se levantando para roubar uma palavra de vida que você pode receber exatamente agora, irmão. Existem gigantes que vão se levantar amanhã, mas existem gigantes que já se levantaram hoje. Mentalidade ansiosa se consome pelas próximas batalhas, pelos próximos desafios, pela próxima estação. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás, o autor dizia mais ou menos assim: o problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Tem gente que sonhava com uma estação que já está vivendo, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com a próxima. Tem gente que sonhava com romper, já está vivendo esse romper, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com o próximo. Sabe, esse é o tipo de mentalidade que eu preciso controlar o tempo inteiro. Porque a gente está vivendo um romper, e a nossa igreja está com 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, 600 pessoas se batizando a cada 2 meses. Mas se eu não vigiar, minha mente já está preocupada com o porquê não temos um espaço para 3.000 crianças ainda. E ele vai ficar pronto, a gente vai inaugurar. E aí a minha mente, ela quer me levar para um lugar que eu já vou me preocupar. Por que não temos um auditório para 6.000 pessoas por culto ainda? E a gente está sempre perseguindo o próximo. Pastor, isso é ruim? Depende. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Existe outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente, irmão, que é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez me faz enxergar todo o futuro e as promessas e as possibilidades, não segundo aquilo que Jesus carrega, mas segundo aquilo que eu carrego. Irmão, guarda isso. Sobre toda a promessa que o Senhor me fez, se eu olhasse para mim e procurasse no espelho as respostas para aquele comissionamento, eu me frustraria. Foi assim com cada herói da fé. Deus chama Moisés, Moisés olha para si e ele fala para Deus: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é: eu estarei com você. Talvez a expectativa de Moisés era que Deus pudesse falar algo bom a respeito dele. Quem sou eu? Moisés, você é o cara, você foi preparado para esse tempo, você foi ensinado para esse tempo, você é forte, você é corajoso. Não é isso que Deus fala. Em outras palavras, é como se Deus falasse: Moisés, eu sei que você não tem o que precisa, mas eu quero te lembrar, eu estarei com você. Mentalidade de escassez, ela olha tudo a partir de uma perspectiva de falta. Guarda isso, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para empreendedores. Tem alguém que é empreendedor aqui? Eu tenho um desafio no meu time, porque eu sempre quero trazer uma visão ou algo criativo, e sempre tem pessoas que querem criticar a visão enquanto ela está sendo gerada. Você conhece alguém assim? Você nem começou a sonhar, alguém já está dizendo que é impossível fazer. Aí alguém comentou comigo uma dinâmica que o Walt Disney usava para criar, e aquilo ressignificou tanta coisa dentro de mim. E esse parênteses aqui, por mais que não seja necessariamente ligado à palavra, pode abençoar alguém que está aqui. Ele tinha uma sala, e a primeira sala era uma sala mais lúdica. E nessa primeira sala, ele entrava lá só para sonhar. Então eles pensavam em coisas incríveis, em coisas extraordinárias, em coisas extravagantes, em coisas autênticas. Depois que eles saíam dessa primeira sala, parte do time ia para a segunda sala. E nessa segunda sala, era a sala onde eles operacionalizavam a visão. Como a gente vai tirar do papel? Como a gente vai fazer isso acontecer? Como a gente consegue cumprir isso? E existia uma terceira sala. A terceira sala era a sala da crítica. E a sala da crítica é quando aquilo que foi sonhado, visionado, já foi operacionalizado, já foi esquematizado. Agora eles iam para um lugar onde eles pensavam tudo que poderia dar errado. E se isso aqui acontecer? E se esse cenário acontecer? E se isso aqui acontecer? E sabe o que é interessante? Muitas vezes
A gente está debaixo de uma mentalidade de escassez tão grande que quando Deus nos dá uma visão extraordinária, a gente já leva direto Ele para essa sala, para dizer: Deus, você não está entendendo, eu não tenho o que precisa para viver o que você está me mostrando. Eu não sei o que eu precisaria saber para viver o que você está me dizendo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Irmão, mas guarda isso, se Deus está te mostrando algo, não é necessariamente porque você tem, sabe ou pode, mas é porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode e Ele quer te levar até lá. Muitas vezes o como está roubando da gente o quem. Como vai acontecer? Eu não sei, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Como vai se abrir? Como? Eu não sei, mas quem disse que vai abrir, Ele é poderoso para fazer. Irmão, esquece o como, confia no quem. Como vai ser? Como vai se sustentar? Como vai se pagar? Como vai se cumprir? Como? Eu não sei, o como eu não sei. Abraão também não sabia. Deus só deu um comando: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro também não sabia. Jesus só disse: larga tudo e vem me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. Talvez até aquele momento ele nem soubesse muito bem o que significava pescar homens. Mas ele não parou para gastar tempo com como, ele gastou tempo com quem. Se esse cara com uma palavra fez o que eu acabei de ver fazendo, imagina caminhando ao lado dele o que eu não vou ver. Mentalidade de escassez, ela sempre leva a gente para sabotar promessas e impossibilidades a partir de uma falta. Eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas Deus tem, Deus pode, Deus sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém aqui nessa noite, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O recurso que você vai acessar não é seu, é dele. Eu preciso de criatividade, pastor. Onde eu procuro? No Deus Criador. O poder criativo de Deus fez tudo que existe quando nada existia. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Pastor, eu preciso de recurso financeiro. Onde eu procuro? No provedor. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Todo metal precioso perseguido pela criação ao longo de todos os séculos foi enterrado por Ele lá. Ele criou tudo que existe quando nada existia. Pastor, eu preciso de sabedoria, eu tenho que tomar algumas decisões. Para quem eu peço? Para Deus? A Bíblia diz: aqueles que desejam sabedoria peçam a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Eu preciso de proteção, pastor. Os dias são maus, eu estou sendo perseguido. Em quem eu busco? Deus. O Senhor é a minha fortaleza, meu refúgio, socorro presente na hora da angústia. O Senhor é meu bom pastor, de nada eu terei falta. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deixa eu voltar para cá que eu tenho só 20 minutos para terminar. Alguém está comigo? Diga amém. Uma mentalidade redimida olha para as coisas não na perspectiva da terra, mas na perspectiva de Deus. Vai acontecer não porque é possível que aconteça, mas porque Deus disse que aconteceria. É possível o morto ressuscitar? Naturalmente não, mas se Jesus disse para Lázaro vir para fora, irmão, Lázaro vai para fora. É possível alguém andar sobre as águas? Não, pela física não, mas quem fez a lei da gravidade pode confundi-la ou brincar com ela. Imagine Jesus falando, e eu estou aqui só poeticamente viajando, tá? Jesus conversando com a gravidade. Gravidade, deixa eu te falar, você sabe dos seus limites, mas hoje eu preciso ressignificá-los. Então está vindo um cara aí, e quando eu chamar para vir comigo, ele vai caminhar sobre você. Jesus, não tem como, a densidade da água é menor. Não. Quando você não existia, o meu Pai te estabeleceu. Então agora só faz o que eu estou pedindo. Irmão, quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro olha para ele, fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. E a Bíblia diz que quando ele coloca o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que está acontecendo? Pedro está andando sobre algo que não faz sentido. Mas por que ele está andando? Porque o recurso sobrenatural ele buscou em Jesus, não nele. Ele não disse, ei, espera aí que eu estou indo até você. Ele disse: Senhor, se é você, me faz ir até você. Muitas vezes a gente não está vivendo o sobrenatural, o impossível, a sobrenaturalidade disponível em Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escassez está sempre esperando o melhor cenário possível dentro daquilo que é possível. Irmão, Deus não é o Deus do melhor cenário possível, Deus é o Deus do impossível. Quando dizem não dá, Ele fala: eu só estou começando. Quando dizem não tem como, não tem jeito, a última palavra continua sendo minha, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém.
Só que quantas vezes, mesmo a gente crendo no Deus do sobrenatural, buscamos em Deus uma resposta natural que seja pelo menos a melhor possível. Eu tenho um diagnóstico médico contrário. Cara, eu vou esperar pelo menos o melhor cenário possível. Não. Você tem que esperar o impossível. Deus, eu quero ver os médicos sendo contrariados, eu quero ver diagnósticos sendo confundidos. Jesus, eu quero ver o natural se curvando ao sobrenatural, eu quero ver a Tua palavra se cumprindo. A Tua palavra diz que se nós cremos e não duvidarmos, tudo é possível ao que crê. A Tua palavra me ensinou que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Tua palavra me garante que se eu estiver no Senhor e as Suas palavras estiverem em mim, eu pedirei o que quiser e me será concedido. Pega essa chave, irmãos. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Tem uma frase que ficou conhecida como sendo da Margaret Thatcher. Na verdade é de um outro autor chamado Frank Outlaw, que o pai dela sempre citava para ela. Mas ela usou essa citação em um discurso. Ela era conhecida como a Dama de Ferro, uma das mulheres mais importantes na política do mundo contemporâneo. E ela usou em um dos discursos, e essa frase dela, essa citação, ficou muito conhecida. Ela diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois ele se torna o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino é uma expressão de uma cadeia de situações que começa nos nossos pensamentos. O que eu penso modela o que eu falo determina o que eu faço constrói os hábitos que eu tenho, os hábitos que eu tenho, eles definem o caráter que eu carrego aponta para o meu destino. E é por isso, irmão, que é tão importante a gente viver o que a palavra fala de metanoia. A Bíblia chega ao ponto de dizer que para vivermos a vontade de Deus é necessário, é uma condicional, que a nossa mentalidade seja transformada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Vocês estão recebendo de verdade? Sem uma mente redimida, transformada, é impossível viver a plenitude. A gente pode até viver algumas facetas daquilo que Deus tem, a gente pode viver até a parcialidade daquilo que o Evangelho é, mas para viver uma vida plena e para acessar o Evangelho pleno, é necessário que a minha mentalidade seja redimida. A gente lê uma frase como essa da Margaret Thatcher, do Frank Outlaw, tanto faz, e é interessante, mas a Bíblia já falava sobre isso séculos antes. A Bíblia diz em Provérbios 23:7: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E é por isso que eu preciso ter o meu pensamento, a minha mentalidade redimida. A graça me tornou filho de Deus, mas se a minha mentalidade não for de filho, eu vou viver pedindo as coisas como um favor. Eu não sei vocês, irmão, mas eu, quando entro na casa do meu pai, eu não peço favor para abrir a geladeira, eu abro a geladeira. Eu não peço por favor para sentar no sofá, eu sento no sofá. Por quê? Porque eu sou filho, e a minha filiação me dá acesso e intimidade na casa do meu pai. Logo, na minha jornada de fé, quando eu entendo que recebi o espírito de adoção, pelo qual eu clamo Abba, Pai, eu fui adotado, eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Então tem muitas coisas que eu não vou pedir como favor, eu vou acessar como herança. Eu tenho livre acesso. Por quê? Porque o meu pai é o dono. Então eu tenho como filiação e herança acesso a toda boa palavra, a toda boa promessa, a toda herança justa, a paz que excede todo entendimento, a proteção em meio a cenários de caos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é só sobre ser filho, você tem que se enxergar como filho, você tem que se mover como filho. Alguém comigo aqui?